A criança ela não pergunta aquilo que ela não está preparada. Isso é um fato. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes ela não está preparada para lidar com esse assunto e ela não te traz, só que ela guarda. Tá ali. Eu acho que somos uma espécie de contrastes, né? Capazes de coisas muito feias e capazes de coisas muito legais. E por cada evento, digamos, que nos surpreende tristemente, como o que a gente acabou de viver, tem outras tantas iniciativas que nos surpreendem positivamente, como a gente, às vezes, também precisa ir atrás dessa informação. Talvez a nossa criança não venha a atacar, talvez a nossa criança não venha a ser atacada com armas de fogo. Mas existe uma base do respeito pelo outro que é legal também trazer, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, de qualquer planeta, lugar, país, cidade, comunidade que estiverem assistindo esse novo episódio do Eu, Você e a gente. É para você esse episódio, então fica com a gente. Pois é, e o assunto que nos traz hoje, infelizmente, é um assunto um pouco mais difícil de ser falado. Estamos ainda vivendo aí essa rebarba aí dos ataques às escolas, uma realidade que se apresenta um tanto nova no Brasil, né? Uma realidade um tanto importada também, de uma globalização ali curiosa que vem ocorrendo. Enfim, não nos vamos deter aí nesses detalhes, e sim em como e se devemos, até que ponto, conversar com essas nossas crianças a respeito de violência. Quando é muito cedo, quando é apropriado, precisamos mesmo falar de violência, desse tipo de violência com as crianças. Então senta aí, puxa pega um chá, um café. Chá, café, lava uma louça, de repente, enquanto você assiste esse episódio, dobra umas meias, uma roupa e vamos junto então. E vamos junto. Será que a gente precisa? Como que vai ser essa conversa? Né? Eu gosto de partir desse princípio, assim, desse início. Como que eu tenho conversado comigo mesmo, com o meu companheiro, minha mãe ou minha amiga sobre esse tipo de assunto? Quais as palavras que eu uso? Quais as emoções eu sinto? Porque antes de eu passar para a minha criança, eu preciso ter isso bem assentado dentro de mim. Porque ela não tem essa maturidade que eu tenho, com o meu cérebro maduro. Então, assim, como que eu vou conversar num espaço completamente de medo, de insegurança, de pavor, eu vou sentar para conversar com essa criança? E nesse sentido não é muito diferente de uma conversa sobre outros assuntos, diferente da violência, que são de difícil manuseio por parte dos adultos, né? Quando a criança vem perguntar sobre sexo, sobre gênero, sobre raça, sobre, enfim, pobreza, fome, que você não sabe o que você acha. Você realmente nunca parou para pensar que sentimentos, como você conversa de sexo com seu marido, como você conversa de sexo com a sua mãe. Assim, você tem essas conversas, que sentimentos suscitam. A violência se insere como mais um desses assuntos que a gente talvez nunca parou para pensar. A gente nunca percebeu, eu falo isso, como eu trabalho com educação emocional, eu falo assim, quais os pensamentos te vêm? Porque a gente é inundado por esses pensamentos cascatas, esses pensamentos automáticos que vão gerar as nossas emoções. E a gente foi educado como um trator mesmo, passando por cima de tudo, de todos, só pra gente seguir, pra gente fazer, pra gente funcionar, pra gente entregar. E aí eu me pego completamente despreparada, tendo que lidar com a minha criança, sabe? Eu no grupo, por exemplo, de WhatsApp, né, da escola, ou de familiares, de amigos, eu simplesmente não olho. Porque é uma loucura tão grande que se você entrar naquele fluxo ali, cara, você perdeu suas horas, seus dias, seus meses e tá paralisada. Sua sanidade, sua tranquilidade. A gente sabe muito bem o efeito que os grupos de WhatsApp e especificamente as redes sociais têm aí na criação de verdades, né? Na criação de verdades e de mitos, vamos dizer assim, né? Que todo mito tem um quê de farsa. Então, como as redes sociais têm essa questão, e justamente é um dos ambientes onde mais
Vamos ter que problematizar nos próximos anos, entender muito bem como é que funcionam essas plataformas, enfim, porque o assunto está posto, né? E às vezes eu acho que vem uma outra coisa, Bela, que eu acho que seria importante você falar, que às vezes não é você que inicia essa conversa. Às vezes é seu filho que inicia essa conversa. E você vem todo cheio de dedo, assim, não, veja bem, porque... você está falando dos massacres? Assim, sabe, a criança já Nem está... use essa palavra. Pai e mãe. Corta. Mas as crianças já vêm com isso. Tipo, meu filho mais novo, hoje com 9 anos, quando eu entrei nessa conversa sobre o que aconteceria se você visse um movimento estranho, crianças correndo dentro de uma escola, quando eu fui assuntar isso, ele falou, não, a gente já combinou tudo lá na sala. O Matias vai trazer uma arma de Nerf, eu vou levar umas bexigas com água, não sei. Eles tinham montado meio que um esquema de guerra para combater esse invasor. Assim, que bom que a gente falou disso e que bom que a gente leva para assim, um lugar de não enfrentamento e tudo mais. Mas é às vezes a criança que traz isso, né? Você tem que ter essa conversa consigo mesmo antes, porque essa conversa pode vir. Nessa questão, você acha que é bom esperar a criança falar? Ou você acha que é bom você falar? Eu acho que é necessário. A criança, a gente tem que saber, e mesmo quando ela fala, não vai disparando resposta e trazendo caminhos, não. Calma, respira, abraça o seu coração, que o nosso coração quer, né? E perguntam como que ela ficou sabendo, de que está vindo isso, filho? O que você está sabendo sobre isso? Quem te falou? Para você recolher informações para só depois você compartilhar com a sua criança, assim. A criança, ela não pergunta aquilo que ela não está preparada. Isso é um fato. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes ela não está preparada para lidar com esse assunto e ela não te traz, só que ela guarda. Tá ali, né? Então, assim, às vezes ela não vai te trazer nada, mas às vezes ela vai transmitir comportamentos. Sua criança está querendo ir na aula? Sua criança está com medo? Sua criança, como que ela está se comportando? Porque às vezes ela já tem essa informação e não quer compartilhar com você porque ela também não está preparada para ir além, sabe? O nosso corpo, ele tem uma inteligência muito aguçada mesmo, a gente tem que confiar nessa inteligência. Assim, vai aos poucos. E eu gosto de trazer, não é uma positividade tóxica, não é né, mas é esse lugar de confiança, esse lugar de acreditar que realmente o mundo é um lugar bom, que as pessoas são boas, que as crianças são boas, porque senão a gente já vem desse lugar de que, nossa, toda criança é ruim, né? Toda criança é manipuladora, né? As pessoas são ruins, as pessoas querem ferir uma a outra. Não é assim. Não é assim. Porque eu sempre fico pensando nessa questão, eu concordo contigo que o mundo é um lugar majoritariamente bom, Eu acho que somos uma espécie de contrastes, né? Capazes de coisas muito feias e capazes de coisas muito legais. E por cada evento, digamos, que nos surpreende tristemente, como o que a gente acabou de viver, tem outras tantas iniciativas que nos surpreendem positivamente, como a gente, às vezes, também precisa ir atrás dessa informação. Agora, pensando nisso, acontecem eventos como os que acontece toda essa mobilização, crianças, enfim, né, que são talvez um dos bens mais valiosos de uma sociedade, né? Sob ataque, enfim. Os pais entram em pânico. Eu acho que essa mensagem de filtrar tuas fontes, de você não entrar na loucura, de você... É muito positiva, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Pro pai, pra mãe que está... Será que a escola do meu filho é a próxima? Será que eu preciso proteger, cuidar mais? Eu acho que eu queria te ouvir nesse sentido, assim... Vale a pena, de repente, você sondar um pouco esse conhecimento dessa criança? Vale a pena trazer outras realidades para essa criança que talvez nunca serão as realidades dessa criança? Só por uma questão, sei lá, informativa? Ou você acha que a gente deveria pensar nas crianças, o que elas têm como desafio imediato, o que elas realmente podem vivenciar?
e se manter dentro essas bordas, né? Para não sobrecarregar também essa criança com informação que de repente não lhe faz sentido no seu dia a dia. Eu falo que tempo, energia e dinheiro, eles não são infinitos, eles têm um fim. Então, o meu tempo eu vou colocar onde? A minha energia eu vou colocar onde? Eu realmente tenho o poder de mudar essa realidade que é muito profunda? Os ataques, como você mesmo disse, é só a ponta do iceberg, sabe? Existe um mundo de mudanças que precisam ser feitas, mas que eu, com o meu medo, com a minha informação rasa, né, não vou poder resolver nada. Na verdade, eu vou só crescer, só vou colocar, pólvora, só vou colocar pólvora nesse fogo. O que me cabe? Realmente, o que me cabe? O que está nas minhas mãos? Qual que é o poder de transformação que eu tenho ali? É um questionamento. Quando você faz esse questionamento, você fala, opa, eu vou fomentar o quê? O medo ou a fé e a esperança? Sabe? O combate ou a paz? E a gente pode escolher. E conversas, o tipo de conversa que eu vou ter com meu filho, o tipo de conteúdo eu vou levar para ele, vai para um desses dois lugares. Qual que é o seu lugar? E até porque realmente é isso, assim, o que a gente presenciou, um ataque, quando existe um ataque violento, seja o que aconteceu nessa escola, seja um ataque racista, seja um ataque homofóbico, seja um ataque contra uma comunidade particular, contra um grupo particular de pessoas, o que a gente está vendo realmente é uma ponta muito acima, digamos, do que provocou aquilo, né? Tipo, para ter um ataque numa escola, teve que ter uma série de comunidades debatendo, discutindo, que estão ao mesmo tempo frustrados por uma série de imperativos sociais, do sucesso financeiro, do sucesso sexual, do sucesso esportivo, que é tido como um direito de um certo grupo de homens, e que quando esse direito não é respeitado, o direito entre muitas aspas, acaba gerando uma frustração, um ódio de gênero, um ódio de grupo, que finalmente vai se desembocar num ataque concreto com pessoas mortas e feridas. Então, talvez a gente não consiga resolver esses pontos tão dramáticos que são de nível de Estado, né? De níveis de intervenções públicas, de política pública, de regulação de plataformas, mas a gente também pode prestar atenção a alguns sinaizinhos assim, que vão compondo essa massa, assim, por exemplo, talvez a nossa criança não venha a atacar, talvez a nossa criança não venha a ser atacada com armas de fogo. Mas existe uma base do respeito pelo outro que é legal também trazer, né? As violências, microviolências, talvez. Será que pode falar em microviolência? Eu acho tão difícil falar. Olha, toda violência é significativa. Esse pai que eu falo assim, que eu gosto de trazer, que esse adulto que é o primeiro a ir lá indagar a escola, a querer que aumente o muro, é aquele que está no trânsito, xinga o cara do lado e fala de vou te pegar na esquina, ou depois não sabe por que leva um tiro. Uhum. Essa criança não está escutando. Uhum. Essa criança ela está absorvendo. Como é que eu converso com a minha companheira? Como é que eu trato a funcionária da minha casa? O que eu falo de críticas, né? Eu passo uma pessoa na rua, a gente de carro, né? Como é que eu estou falando? Como é que eu estou criticando essa outra pessoa? Porque quem está escutando é a minha companheira, o meu companheiro, meu filho. E seu filho está lá, assim, salvando arquivos, né? Salvando. Quando eu estiver numa situação em que eu sou mais forte, mais poderoso, eu posso falar assim com o outro. Quando eu ver uma pessoa negra na rua, eu posso falar isso para essa pessoa. Ela vai salvando essa informação e vai compondo... Nossa, eu acho isso muito essencial como uma mensagem, né? Como é que você se comporta no trânsito? Como é que você se comporta no supermercado? Com que envergadura moral você vem falar de violência? Quais os valores que você está passando ali? Quais as piadinhas que você está contando? Né? Quais as falas que você está deixando ecoar na sua casa? Uhum. Porque o ambiente, ele tem vida e ele impregna. A minha ação, eu estou batendo porta na minha casa? Eu estou gritando na minha casa? Eu estou chutando cachorro? Eu estou xingando o vizinho? O que eu estou fazendo?
Porque a gente está construindo, as nossas crianças são sementes e eles vão vir a ser adultos daqui a pouco. Então, o que está ao meu alcance? Eu não vou ocupar a minha emoção, a minha mente com coisas que eu não posso mudar. Deixa eu trabalhar no micro. Eu gosto de trabalhar no micro. O macro, às vezes a gente vê, a gente fica desesperançosa, a gente fica com medo, a gente fica receosa, a gente entra em pânico. Não, o macro eu não vou, eu vou fazer o meu micro aqui. Eu vou acordar, eu vou cuidar do tom da minha voz para que seja uma voz acalentadora, doce. Eu vou dar um bom dia, eu vou perguntar o nome de alguém que eu estou indo no supermercado, caixa de supermercado. Eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ensinar isso para o meu filho. Eu fico arrepiada porque é isso mesmo, é isso que está ao nosso alcance. Esse é o micro, não raro, é o macro da criança, né? O micro do adulto, aquilo que, devo refazer as minhas frases, minhas piadas, de repente é o macro da criança. O que para você piadinha, o que para você comentário, o que para você uma ironia, uma sátira, uma porta, uma gaveta, um cachorro. O que para você, para a criança é linguagem. Então eu faço assim. Então quando eu for contrariado, o que a criança está fazendo é se letrando a respeito de como agir quando contrariada, quando incomodada, quando cansada, quando faminta, quando... E aí tem violência, e aí tem ataques, e aí tem coisas que a gente, de repente, só espera para discutir a violência quando a violência estoura de uma forma brutal, né, uma carnificina, né? A gente só deixa para falar de racismo quando o grande jogador é insultado, que é grave, mas que grave, nossa, que coisa séria, deixa eu pedir um iFood, né, que coisa séria, mas será que amanhã vem a dona tal a limpar a casa? Assim, não, tem que vir, como assim? A última vez a criança estava doente, sabe? Tem as coisinhas, essas coisinhas. Tem o sutil, gente. Os detalhes, eles fazem toda a diferença. Os detalhes mesmo. É o jeito que você... Por exemplo, eu vou ilustrar meus filhos, né? Falam, mas você e o papai brigam. Eu falo, não, filha, a gente não briga, a gente conversa. A gente conversa e as coisas precisam ser conversadas. Eu tenho de ter o direito, na minha casa, de expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E às vezes a gente é tomado com o calor da emoção e está tudo bem. O que eu tenho que prestar atenção é quais palavras que eu estou usando. Até onde a minha necessidade pode ir sem ultrapassar o direito do outro. Sabe? A criança ela precisa entender que as coisas elas precisam ser expostas, elas precisam ser conversadas para que uma solução chegue. Eu não preciso guardar nada. Porque quando ela aprende a guardar, quando ela aprende que é errado sentir, quando ela aprende que é errado expor uma opinião, ela vai guardando até estourar. E acontecer o que acontece. E acontece o que acontece. Então, pensando assim, cuidado, né, com as coisas que você não parou para falar, não parou para pensar o que você sente. Isso pode te trair em algum momento e acabar vindo de uma forma não esperada. Eu acho que é uma belíssima dica aí de saída. Outra dica é, de repente, vai sondando um pouco. De repente, seu filho tem uns conhecimentos ali que ele adquiriu de uma forma meio... umas teorias que ele elaborou que não tem muito a ver. É bom a gente parar para pensar. É bom a gente se atentar às microviolências também. Uma terceira dica, que tipo de violências micro, e aqui micro, 1000 aspas, você comete no seu dia a dia, você se permite no seu dia a dia, que vão criando essa sensação de que a violência é, sim, uma linguagem. Te ocorre uma última questão assim que a gente deveria se atentar assim nessa comunicação desse mundo lá fora, desse mundão que a gente tem tanto medo como pais? Eu acho que é esse respeito mesmo da forma como o outro faz. Então, assim, qual foi a fonte que você achou? Foi meu coleguinha falou que o pai falou que é assim. Lá na casa do seu coleguinha, com o pai do seu coleguinha, com o jeito que ele acredita ser real, verdadeiro, eles fazem assim. Aqui em casa a gente não faz. Aqui em casa a gente vai estender a mão mesmo. Aqui em casa seu coleguinha não quis emprestar, então não vou emprestar. Empresta, quebra o ciclo. Seja
o quebrador de ciclos. Eu adoro isso, porque eu me considero uma quebradora de ciclos. Eu quero quebrar os ciclos, eu não quero fazer no automático, eu não quero continuar algo que para mim não vale a pena. Então, assim, vamos ensinar os nossos filhos a quebrar o ciclo mesmo, de violência, de desrespeito, de pouca empatia. Vou ensinar eles a terem coragem para dar o passo, sabe? Boa. É isso. Aproveite também para reconsiderar que a sua percepção de violência, a sua percepção das suas realidades é uma, a percepção de violência de realidade da família do lado é outra. E tá todo mundo no seu rolê, tá cada um na sua jornada. Obrigado por assistir. Se tiver mais uma dica, alguma sugestão para a gente falar com as nossas crianças sobre esses assuntos áridos, deixa aí. A forma que você fez, às vezes a sua partilha vai inspirar uma outra pessoa, uma outra família a fazer também, porque é construindo conhecimento que a gente vai mais longe, né? É isso. Fica com Deus, gente. Beijos. Até.